Renovo meu boa noite a todos. Obrigado. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da casa. Nós estamos vendo o capítulo 2 da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Nós vamos ver o item 3, as questões 963 e 964, que fala justamente sobre a intervenção de Deus nas nossas vidas. E para compreendermos como se dá a intervenção de Deus nas penas e recompensas nas nossas vidas, nós precisamos, primeiramente, tentar entender quem é Deus. Kardec começa a codificação fazendo exatamente essa pergunta aos espíritos superiores. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E mais importante que a pergunta, que a resposta é a pergunta, né? Vejamos aqui que Kardec pergunta: que é Deus e não quem é Deus. Como vimos na leitura do livro Fonte Viva, que nossa irmã Fernanda leu para a gente, Emmanuel disse que nós não possuímos ainda a inteligência suscetível de referir-lhe a grandeza. Porque até então, a ideia que fazíamos de Deus era exatamente a nossa imagem e semelhança. Era aquele velhinho de barba branca, com um cajado nas mãos, né? Pronto para acertar a cabeça dos filhos que desobedecessem ou que cometessem o pecado. Nós víamos Deus como um ser vingativo, um Deus que punia, que castigava seus filhos. E sob a ótica humana, nós ouvimos não só como a nossa aparência, mas que Deus também nutria sentimentos humanos, como raiva, ódio, vingança. Mas, no entanto, os espíritos superiores respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E voltando a Moisés, recebendo o decálogo no Monte Sinai, imaginamos que seja essa a representação da lei de Deus na Terra. Pelas colocações que são feitas nos 10 mandamentos e que são bastante importantes para todos nós, nós observamos que realmente não são coisas que estejam à altura da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. São colocações ou determinações muito próximas de nós humanos, né? Que estamos muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Então, nós verificamos que esses mandamentos ainda estão longe da divindade, né? Porque imagine Deus dizendo para as suas criaturas: não matem, não pode matar. Imaginem Deus dizendo: não roubem. Ô meus filhos, não roubem, é feio, não pode roubar, não faça isso.
Não desejem a mulher do próximo, nem o marido da próxima, e nem nada que seja do próximo, cada um que se contente com o que é seu. Dá para imaginar a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tratando de casos tão comezinhos, tão referentes à palavra de um adulto para uma criança? Naquela época de Moisés, era até aceitável. Mas hoje fica muito complicado para nós que estamos começando a descobrir o nosso cérebro. Estamos fazendo incursões a descobertas notáveis que a tecnologia nos proporciona. Imaginem que a semana passada, a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos anunciou a primeira imagem capturada de um buraco negro. Quer dizer, fotografaram o invisível. Diante desses avanços, precisamos também avançar em termos de análise para observarmos e refletirmos sobre esse relacionamento da criatura com o seu Criador. Ou seja, o nosso relacionamento com o nosso Pai. Para que possamos entender um pouquinho do que Deus espera de cada um de nós. Então, quando falamos em penas e recompensas, como nós ainda somos bastante tosquinhos, né? A gente pensa pena, é uma palavra que pesa, né? Penalidade, a justiça penando alguém. E quando falamos em recompensa, já ficamos todo alegrinho, né? Pensando naquele presentinho que vamos ganhar, porque fizemos alguma coisa boa. Isso é tão pequeno para um relacionamento nosso com Deus, com o nosso Criador, com o Criador de todas as coisas, desse universo imensurável. Voltando ao Espiritismo, na pergunta 963, Kardec indaga: Kardec indaga: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Veja bem, essa é uma pergunta que qualquer um de nós gostaríamos de fazer, não é mesmo? Afinal, diante do universo tão grandioso, Deus se ocuparia comigo? Com as pequenas ações do meu cotidiano? E os espíritos respondem a Kardec: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. E daí nós conhecemos aquele ditado, né? Não cai uma folha da árvore que Deus não permita. Eu não encontrei exatamente esse ditado em nenhum dos evangelhos, mas em Lucas 21 eu encontrei lá. Quando Jesus conforta os seus discípulos sobre as dificuldades que eles enfrentarão, para encorajá-los, Jesus diz: Contudo, nenhum só fio de cabelo de vossa cabeça se perderá. Isso está em Lucas 21, versículo 18. Em outra passagem importante também é aquela que fala dos passarinhos, está em Mateus, que diz que os passarinhos não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e mesmo assim vosso Pai Celeste os alimenta. Versículo 26 esse.
E no mesmo capítulo de Mateus, um pouco mais na frente, versículo 28 e 29, ele fala dos lírios, né? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, assim, vemos que Jesus fala da certeza que Deus acompanha a vida de suas criaturas em todos os detalhes e que não nos abandona jamais. Mas Kardec, como pedagogo e pesquisador, ele queria uma resposta mais precisa, com mais conteúdo. Então, na sequência, na pergunta 964, ele volta a questionar os espíritos, perguntando: não, isso aí já foi, né? Meu Deus, o negócio em vez de ir para frente, vai para trás. Então tá lá, na pergunta 964. Deus tem necessidade de se ocupar dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Você vê que Kardec fica cutucando, né? Ele quer mais coisas. Porque os espíritos já haviam dito na resposta anterior que nada era demasiado pequeno para a bondade de Deus. Mas Kardec quer saber se a observância desses insignificantes atos era para punir ou recompensar. Isso conforme o julgamento que Deus faria então dos seus filhos. E então os espíritos esclarecem, respondendo da seguinte forma: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violares, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequência dos excessos. Eis aí a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Sempre houve, por parte de nós, da humanidade, um temor a Deus. E Jesus veio romper essa barreira e apresentar um Pai amoroso, justo e bom. E o Espiritismo veio levantar o véu nessa nossa visão que tínhamos do Deus antropomórfico, que é aquela visão humanizada que fazíamos de Deus. Quando os espíritos responderam a Kardec, Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações, os espíritos superiores esclarecem que Deus controla todo o universo, toda a sua criação, mas que para isso ele estabeleceu leis e traçou um limite. Todas as vezes que nós saímos desse limite, para mais ou para menos, nós infringimos as leis de Deus. E a mesma lei nos cobra, com dores e sofrimentos muitas vezes, para nos forçar a voltar no caminho do equilíbrio. A lei divina é perfeita, eterna e imutável como o próprio Deus. Não há privilégios nem privilegiados. A lei é igual para todos. E aí está a justiça divina. Segundo a doutrina espírita, a lei divina abrange as leis físicas e as leis morais.
As leis físicas são as leis do mundo natural, do mundo material. São objeto de estudo e compreensão das várias ciências. As ciências como a biologia, a física, a química, a astronomia, enfim. E as leis morais são a conexão entre as 3 revelações divinas no Ocidente, que foi intermediada por Moisés, pelo Cristo e pelos espíritos superiores. As leis morais são a aplicação da mensagem de Jesus em nossas vidas, por retratar as principais recomendações para a fraterna relação entre os homens. Deus não necessita ter um anjo anotador, porque essas leis regulam o universo. Então ele não precisa designar um anjinho lá com um livrinho anotando todos os nossos erros para depois da nossa morte, depois do nosso desencarne, apresentar para nós, né? Tal dia, tal hora, você cometeu essa infração, essa tal. Não precisa, porque as leis foram impostas para nós para isso mesmo. Elas que se encarregam de nos punir ou de nos absorver. E a grande maravilha da criação divina é que Deus dotou cada um com o dom da liberdade, da escolha. Deus, concedeu-nos o livre arbítrio e a ninguém obrigando a agir de qualquer forma que seja. Entretanto, se a semeadura é espontânea, a colheita é obrigatória. Ou seja, se a escolha é livre, cada um de nós deve suportar os resultados bons ou ruins de suas próprias ações ou omissões. Como o livre-arbítrio nos deixa responsáveis pelos nossos atos, depende somente de nós escolher qual caminho seguir, o bem ou o mal. A punição, portanto, na visão espírita, nada mais é do que o processo de reajuste com as leis divinas, pelas escolhas equivocadas que fazemos. Esse reajuste se dá através da lei de causa e efeito, ou a lei de retorno, ou também conhecida a lei de ação e reação. Porque nem Deus, nem ninguém fará um julgamento sobre nós. Nosso juiz somos nós. E a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Assim como o artista assina o quadro que pinta, que desenha, Jesus deixou a sua assinatura em nós, a consciência. É ela que nos acusa, nos pune ou nos absolve. E por que é tão difícil seguir as leis de Deus? Lembremos as palavras de Paulo de Tarso. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Temos que ter em mente que nossa evolução deve seguir em 2 sentidos. Devemos ter a evolução moral e a evolução intelectual. A evolução intelectual nós conquistamos através dos estudos, estudando as várias ciências, e vamos acumulando esses conhecimentos. E esse conhecimento é patrimônio do espírito. Ninguém tira. Quando você conquista um conhecimento, portanto, quem fez qualquer investimento em estudo não vai perder com a morte, pode ter certeza. Isso é patrimônio do seu espírito. Vai com você. Agora, a evolução moral, ela é mais difícil.
pois temos que reverter sentimentos que estão incorporados em nós. Ou seja, a evolução intelectual nós conquistamos, nós adquirimos, enquanto que a evolução moral se dá pela poda que nós temos que fazer, pelo que nós temos que tirar que está consolidado em nós. Nós temos que podar sentimentos como a agressividade, a prepotência, a ambição, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Esses sentimentos atrapalham nossa reforma íntima e temos que travar uma luta contra eles, se quisermos avançar na nossa evolução moral. É difícil, porque requer uma mudança muito profunda, mas somos capazes. Todos temos dentro de nós o lado obscuro, mas o lado claro ilumina os recantos mais escondidos. Deixemos que essa claridade ilumine nossa vida e nossas decisões. Aí, tudo se tornará mais fácil. Deus intervém sempre nesse nosso propósito de mudança, porque Ele nunca nos deixa só. Ele envia-nos espíritos que nos inspiram. Deus envia-nos pessoas e oportunidades para alavancar o nosso progresso. Nós é que com a nossa rebeldia não escutamos nossos mentores, os nossos anjos da guarda. A doutrina espírita ensina outra solicitude de Deus. É que Deus dá ao homem um recurso por meio de novas existências, que é a reencarnação, para que possamos reparar os erros cometidos no pretérito. Felizmente, para os que acreditam e para os que não acreditam, outras muitas oportunidades nós teremos através de novas encarnações. E aqui nós aproveitamos para esclarecer que a misericórdia do Pai, a misericórdia de Deus, está sempre atrelada à lei de causa e efeito. Necessariamente, nós não precisamos passar pela mesma dor que causamos. O amor cai aqui perfeitamente. Por exemplo, uma mãe que por falta de informação, de amadurecimento, provocou um aborto, ela não será muito mais útil dedicando-se a crianças que não têm um lar, a crianças que sofrem desamparadas, do que ela tendo que ser abortada também para quitar a sua dívida com a lei? Aquele que feriu alguém não será muito mais útil utilizando suas mãos, sua inteligência no serviço do próximo? Faz parte da nossa cultura, onde ainda não incorporamos o dar a outra face, pensar que só conseguiremos pagar nossas dívidas sofrendo a mesma dor que causamos. Podemos fazer esse ressarcimento através das lágrimas que enxugaremos. Uma coisa é certa, porém: nada será quitado sem o resgate das dívidas contraídas. Devemos reverter o mal que causamos. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Será pela dor ou pelo amor. A dor é uma necessidade evolutiva. E se aceita sem rebeldia, não leva ao sofrimento. O sofrimento tem origem na rebeldia. O sofrimento é a consequência da não aceitação das regras evolutivas.
Evoluir é superar limitações. E ninguém evolui sem aplicar esforços. E todo esforço de autossuperação consome energia. E é essa necessidade de consumo de energia que costumeiramente chamamos de dor. Vejamos um exemplo disso na vida material. Todo atleta de ponta, atleta que compete em busca de quebra de recordes, ele convive necessariamente com a dor. Quebrar um recorde ou atingir um índice é um exercício da superação de uma limitação. Assim como um atleta de ponta, para vencer nossas limitações, precisamos treinar, se esforçar, trabalhar, consumir energia. E isso causará dor sem dúvidas. Porém, o resultado no final, quando vencida a barreira limitadora, é a felicidade da conquista, e não o sofrimento. Todos nós, encarnados nesse planeta, somos atletas morais, na superação de nossas limitações, estando Deus sempre conosco, a interceder e nos impulsionar para mais próximo dele. Paz e bem a todos. E para encerrar, eu gosto sempre de contar uma história, né? Porque a história ajuda a gente a compreender a lição melhor. Como Jesus contava parábolas, né? Era sempre uma historinha que tinha um fundo moral. Vou contar uma história para vocês. Contam os espíritos que havia um homem que ele fazia premonições, ele previa muitas coisas. E pelo fato de acertar suas previsões, ele foi ganhando adeptos, ganhando seguidores. Então, todas as manhãs, reunia na casa dele muitos seguidores. E ele, então, juntava todas essas pessoas e ia para um campo, passar o dia fazendo suas orações e suas premonições. Certo dia, ao sair de manhã com seus seguidores, ele estava seguindo no caminho que ia para o sopé da montanha. 2 homens. E aí ele pega e diz para os seus seguidores: vocês estão vendo aqueles 2 homens? Eles estão indo buscar lenha no alto da montanha. Mas eles não voltarão com vida. Nossa, todo mundo ficou espantado. Mas como eles não voltarão com vida? É o destino deles. Eles vão morrer. Mas, mestre, não devíamos avisá-los então para que eles não fossem e assim poupassem da morte? Não adianta. Está no destino deles. Eles não vão voltar. Contrariados, seguiram o mestre, foram fazer as suas orações e passaram o dia todo em orações. Quando eles estão retornando, eis que aparece os 2 rapazes. Aí, os seguidores, né? Mestre, olha os rapazes que o senhor disse que não voltariam com vida. Estão eles aí, são e salvo. Aí o mestre: não é possível. Como? Não é possível. Chama ele, quero conversar com eles. Aí lá vem os 2 rapazes. Escuta, aconteceu alguma coisa diferente nesse caminho que vocês foram? Os rapazes: não, nada diferente. Mas não aconteceu nada? Vocês não passaram por nenhum perigo? Nada aconteceu para vocês? Os rapazes: não. A única coisa é que na ida nós encontramos um pedinte com muita fome e ele nos abordou pedindo um alimento.
Mas nós não tínhamos nada em nossas mochilas, porque nós ficamos de ir de manhã, buscar a lenha e voltar à tarde, então nós nem levamos marmita, não tínhamos alimento. Eu tinha apenas um pão amanhecido que tinha ficado do dia anterior na minha mochila. Ofereci para ele aquele pedaço de pão e ele aceitou. Foi a única coisa diferente que aconteceu, foi isso. O mestre, meio indignado, abaixa esses feixes de lenha, quero ver uma coisa. Eles abaixaram os 2 feixes de lenha que estavam trazendo nas costas, e o mestre, então, começou a abrir o feixe de lenha, a dar com o machado nas lenhas para abrir as lenhas, e de repente vê uma cobra rachada ao meio, uma parte numa lenha e outra parte na outra. Falou, tá aqui a prova. Era essa cobra que vocês mataram sem perceber que ia causar a morte de vocês. Aí os discípulos falaram, ah, mestre, mesmo assim o senhor errou. Eles não morreram. Aí vira o mestre e diz assim, e o que vocês querem que eu faça se Deus se emociona até com um pedaço de pão amanhecido? Isso é para vocês verem que Deus está sempre intercedendo em nossas vidas. Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção.